Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Vanessa. Bem-vindos à nossa aula de Geografia. Hoje vamos conversar sobre as cidades e a sustentabilidade. Será que o que existe hoje nas grandes cidades consegue se manter por muito tempo? O que usamos e fazemos afetará o nosso futuro? Aproveita e deixa sua presença registrada na aula apontando o celular para o código QR que aparece aí na tela. Enquanto isso, um recado rápido aos professores e professoras que estão nos assistindo. Esta aula é do 6º ano dos anos finais. Trabalharemos a habilidade de explicar as mudanças na interação humana com a natureza a partir do surgimento das cidades. O objetivo é refletir sobre a sustentabilidade das grandes cidades, tendo em vista os impactos dos hábitos urbanos no meio ambiente. Pronto, recado dado, vamos à nossa aula. Você sabe o que é sustentabilidade? Tenho quase certeza que você já deve ter ouvido essa palavra. Muitos jornais, livros e programas de TV mencionam esse termo vez ou outra. Mas por que se fala tanto nisso? Sustentabilidade envolve manter um processo que já existe de forma que não prejudique o futuro. Para entender melhor, pense em um exemplo simples: a água. Usar a água de maneira sustentável envolve usar com responsabilidade, cientes de que ela é um recurso natural finito, ou seja, ela pode acabar. Pensamos que há muitas gerações à nossa frente que vão precisar desse recurso. Então, ações de sustentabilidade nesse caso envolvem economia e reaproveitamento da água. Mas a sustentabilidade é um termo que pode ser utilizado para vários aspectos da vida humana. Hoje vamos pensar em alguns aspectos de cidades sustentáveis. Você conseguiria apontar os grandes problemas presentes nas grandes cidades? Sabemos que os problemas são inúmeros, de ordem social e ambiental. Mas vamos pensar em alguns como trânsito, poluição e saneamento básico. O trânsito é algo que incomoda bastante e bem percebido pelas pessoas. E nem precisa estar de carro para notar como é difícil circular pelas cidades em alguns horários. É muita gente ao mesmo tempo circulando de todas as formas a caminho do trabalho, da escola ou de casa. Bicicletas, automóveis, ônibus e outros veículos disputam espaço. Confesso que muitas vezes, enquanto andava em pé em um ônibus lotado, eu olhava para o lado no trânsito e via vários carros vazios, apenas com motorista. Que diferença, né? Olha só, veja um exemplo aqui na imagem. No primeiro caso, nós temos ali a ocupação de 60 passageiros e um ônibus. No segundo caso, 60 ciclistas e suas bicicletas. Olha como está a ocupação do espaço nos dois primeiros exemplos. Já aqui no terceiro, nós temos 60 motoristas e seus carros. Olha como essa ocupação aumentou. Então, essa imagem compara o número de pessoas que cabem em cada veículo, carros ou bicicletas. Agora vamos pensar juntos. Qual seria o melhor meio de transporte para uma cidade sustentável? Se considerarmos qualidade ambiental, qual dos veículos são mais poluentes? Qual dos veículos promove melhor qualidade de vida? São muitos fatores, né? Pensando de forma simples, o carro é mais vantajoso. Conforto, privacidade, rapidez e, que maravilha, sem muito esforço físico. Agora pensa na bicicleta. Precisa da nossa força para funcionar. Demora mais para chegar, dependendo do trajeto, e ainda pode fazer a gente precisar de um banho quando chegar ao destino. São muitas vantagens do carro, não é mesmo? Mas para quem? Para quem utiliza. Parece até um pensamento egoísta, né? Mas nas grandes cidades não é tão charmoso assim andar de carro em horário de pico.
Horário de pico são aqueles horários que tem muitas pessoas na rua, indo ou voltando para a escola e trabalho. Aqui na Grande Vitória, esses horários são entre 7 horas da manhã e 9. E à tarde entre as 17 e 19 horas. Agora pense se cada pessoa decide usar um carro para fazer esses trajetos. É muita gente. Seriam muitos carros. Imaginem o trânsito e o tempo gasto. Tá vendo? Então não dá para pensar só no nosso conforto ou de maneira individual se quisermos pensar em sustentabilidade. Tem que haver o pensamento do coletivo. Um exemplo disso é em São Paulo. São Paulo é uma metrópole nacional, uma cidade enorme. Para facilitar a questão do trânsito e a sobrecarga de carros nas ruas, hoje existe o rodízio de veículos de acordo com números de placas. Se o veículo termina com um número par, ele pode circular num dia. No outro dia, ele tem que ficar em casa e só circulam os veículos de número ímpar. A gente vê essa demonstração aqui na tabela. Embora não seja uma solução, isso ajuda muito. Incentiva as pessoas a utilizarem de caronas solidárias e outros meios de transporte. Por outro lado, a bicicleta incentiva a atividade física. Não é poluente e ocupa bem menos espaço. No entanto, seria difícil utilizá-la em um percurso muito longo. Então, temos a opção do transporte público. Funciona? Funciona, mas há muito que melhorar. Não é agradável para ninguém andar em grandes veículos como ônibus lotados. Mas como imaginar uma solução para a mobilidade urbana sustentável? Já existem pessoas que pensam a respeito. Olha só, aqui nós temos a demonstração do portal Mobilize. Esse site traz várias informações legais sobre mobilidade urbana sustentável. Vale a pena ler informações e dados que ajudem a entender melhor esse assunto e que podem te ajudar a pensar em soluções possíveis. Afinal, daqui uns dias serão vocês os idealizadores de uma cidade inteligente. E um dos pontos de maior preocupação em relação aos automóveis é a poluição. Neste quesito, as grandes cidades precisam reavaliar muita coisa. Nas cidades, podemos identificar diferentes tipos de poluição: do ar, sonora e visual. Todas elas afetam a qualidade de vida das pessoas. A mais conhecida é a poluição do ar. Os gases dos automóveis e grandes indústrias emitem diversos gases que, em excesso, são muito prejudiciais à saúde. Até por isso, muitos apresentam problemas respiratórios recorrentes. A poluição sonora diz respeito aos diversos sons presentes em um ambiente. Consegue lembrar dos diferentes ruídos de um local bem movimentado? Veículos, buzinas, pessoas conversando, caixas de som. Se você estiver próximo a centros comerciais, então, serão várias vozes e músicas de propagandas. É uma competição constante para chamar a atenção do consumidor. Com isso, temos também a poluição visual. Esse tipo de poluição é o excesso de informações a que somos expostos. Placas, outdoors, panfletos, letreiros, vitrines, um verdadeiro estímulo ao consumo e informações em excesso. E como a poluição visual e sonora se relacionam com a qualidade de vida ou a falta dela? Uma grande exposição às telas e muitas informações nos deixam superestimulados. Isso pode causar estresse, impaciência e até mesmo insônia, principalmente se estivermos expostos a esses ambientes de maneira constante. Por isso, algumas pessoas preferem procurar lugares mais afastados dos centros urbanos para morar. Por último, vamos falar sobre saneamento básico. Uma grande questão no planejamento e desenvolvimento de grandes cidades. Você sabe o que é saneamento básico? Envolve o tratamento de água,
destino do lixo e tratamento de esgoto. E todo esse serviço está relacionado à saúde pública. A água, se não tratada corretamente, causa doenças e outras complicações nas pessoas. O esgoto, se não tratado, expõe as pessoas a diversas doenças e causa proliferação de insetos e outros animais que transmitem doenças para os seres humanos. E o lixo, hein? É preciso recolher e destinar para algum lugar. E pense na quantidade de lixo que é produzido numa área urbana. Porque não são só as casas, há os comércios, empresas e até indústrias. Não é fácil manter tudo isso. Há muito o que fazer. E como já dito, é um assunto que todos devem se preocupar. Todos mesmo, empresas, comércios e pessoas. Todos que fazem parte de uma comunidade. E aqui falamos de alguns aspectos da sustentabilidade. Utilização de aparelhos e veículos nas grandes cidades. Pense agora, por exemplo, nos aparelhos de ar-condicionado, um item bem comum em nossos dias. Veja um vídeo a respeito desse item que tanto nos ajuda a nos refrescar em dias quentes. O ar-condicionado é uma maravilha do mundo moderno. Já salvaram incontáveis vidas durante ondas de calor, resfriaram servidores gigantes que essencialmente tornaram a internet possível e, de forma geral, deixaram a vida em lugares quentes um pouco mais confortável. Mas manter o clima dentro de casa frio significa, ironicamente, esquentar o clima do lado de fora. E consertar os efeitos prejudiciais do ar-condicionado em nosso planeta será um dos maiores desafios do século XXI. Por enquanto, os aquecedores de casas e edifícios ainda contribuem mais para a mudança climática do que o ar-condicionado, principalmente porque o aquecedor acaba sendo utilizado por mais tempo. Mas o ar-condicionado esquenta o planeta de formas tão nefastas e sutis que vai ser algo mais complicado de resolver. Por exemplo, para aquecer uma residência, é necessário queimar combustíveis fósseis, que liberam o calor, e também gases como CO2. Mas o ar-condicionado também queima combustíveis fósseis. Nós apenas não vemos isso acontecer. E esse não é o único problema deles. Para um aparelho de ar-condicionado refrigerar o seu quarto, ele precisa expulsar o calor de dentro para fora de casa. E eles podem bombear calor suficiente para elevar em alguns graus uma cidade inteira. Além disso, quando nos livramos de aparelhos antigos, a maioria dos refrigerantes químicos vaza e evapora. E mesmo que seja apenas uma pequena quantidade, esses refrigerantes são milhares de vezes mais poderosos e causadores de efeito estufa do que o CO2. Aquecendo até 60% a mais do que já o faz com a mera execução dos aparelhos de ar-condicionado. Então, à medida que a Terra esquenta, nós usamos mais ar-condicionado, o que aquece ainda mais a Terra, criando um ciclo vicioso que só vai piorar com o tempo, já que com os países em desenvolvimento ficando mais ricos, mais pessoas têm acesso a aparelhos de ar-condicionado. Em comparação com os dias atuais, nós vamos usar 4 vezes mais aparelhos de ar-condicionado no ano de 2050. E em algum momento no futuro, usaremos mais energia para esfriar o ar do que para aquecê-lo. Para evitar o imenso impacto global que isso terá, precisaremos utilizar aparelhos mais eficientes e gerar eletricidade de uma forma que não libere calor ou CO2. Quando nos livrarmos dos antigos aparelhos de ar-condicionado, precisamos reciclar ou destruir seus fluidos refrigerantes em vez de deixá-los vazar por aí, além de passar a utilizar refrigerantes que, mesmo se vazarem, não causarão um efeito estufa. Também teremos que descobrir como usar menos o ar-condicionado, seja utilizando ventiladores até ficar quente demais para aguentar, ou construindo edifícios que sejam naturalmente mais frios. Prédios com telhados brancos que refletem o calor, prédios com telhados verdes que refletem, isolam e evaporam,
prédios com janelas em lados opostos para que o ar possa fluir facilmente, criando uma brisa natural. E prédios com materiais na parede que podem absorver o calor, sem deixá-lo entrar durante o dia, mantendo as pessoas frescas e então liberando-os durante a noite, quando é naturalmente frio. E vamos precisar ir ainda mais longe, redesenhando nossas cidades para incluir mais espaços verdes, com árvores que possam fazer sombra, misturar o ar quente com o frio e causar a evaporação. Ou podemos não fazer nada e acabar entrando numa fria. Esse foi o Minuto da Terra. Para mais vídeos como esse, acesse o Minuto da Física e o Laboratório 2000. Viu só? Mais uma questão a ser pensada para o futuro sustentável das grandes cidades. A sustentabilidade é uma preocupação com o futuro, que precisa de ações no presente. As grandes cidades impactam e muito o meio ambiente. Nós não imaginamos viver sem muitos dos itens que temos hoje. São comodidades importantes, porém, há uma preocupação em manter o que existe, sem prejudicar o futuro e as pessoas que farão parte dele. Conseguiu entender a importância da sustentabilidade? Como você explicaria essa palavra para alguém? Faz esse teste. Anota aí com suas palavras o que essa palavra significa. Vou te dar um tempinho. E aí, conseguiu pensar a respeito? Conseguiu fazer a sua anotação? Deixe do jeitinho que você fez e faz o seguinte: mostre ao seu professor. Se preferir, pode me enviar também, lá no Instagram, @deverimcasa_na-tv. Vai ser muito legal conferir sua atividade. E se quer saber se o que imaginou de sustentabilidade está correto, fique aqui, pois daqui a pouco vou retomar esse conceito ao encerrar a nossa aula. Agora, vamos fazer uma lista de atitudes simples e sustentáveis. Converse com sua turma e professor. Pesquise mais e liste 5 atitudes sustentáveis possíveis de fazer em casa ou na escola. Separar o lixo, economizar energia, alternar os dias de usar os carros. Você pode fazer essa lista em dupla com um colega de turma. Podem também escolher uma dessas ações para colocar em prática na sua casa ou na escola. Depois que você terminar, compartilhe sua lista conosco, lá no Instagram, @deverimcasa_na-tv. E se tiver registro de como mudou algum hábito na sua casa, manda pra gente também. Já marcou a sua presença? Basta acessar o código QR que aparece aí na tela. Agora vamos relembrar o que vimos na aula de hoje. Entendemos o que é sustentabilidade. Manter coisas e processos que já existem de maneira responsável. Vimos como aspectos presentes nas grandes cidades precisam de um desenvolvimento sustentável. Poluição, saneamento básico e outros afetam, inclusive, nossa saúde. E precisamos pensar no futuro. Não tem como viver como se apenas nossa geração importasse. E você? Tem alguma contribuição para este tema? Tem alguma experiência legal para nos contar? Depois, manda pra gente. É isso, galera. Um abraço virtual a todos vocês e não se esqueçam, mesmo distantes, estamos juntos.